aqui, eu mandei um vídeo para vocês que era para explicar os diversos tipos, né? Para mostrar, na verdade, né? Os diversos tipos de sensores que nós temos. Particularmente, nessa aula aqui, dois tipos de sensores nós vamos tratar, se for possível, né? Um dos sensores que nós vamos tratar, ele se chama termistor. E o outro é um sensor fim de curso, né? Eu não tenho aqui para mostrar nenhum dos dois. Na verdade, eu tenho sim, mas tudo bem. Vamos lá. Então, essa aqui é a nossa montagem. O termistor, ele é um sensor de temperatura, né, que é usado na impressora 3D. Esse termistor, a princípio, ele não possui uma polaridade. Quando você conectar ele na placa, não importa muito qual lado que você está colocando, né? Eles são resistores, os termistores, que variam, né, e mudam a sua resistência com a temperatura. Então, ele vai, à medida que a temperatura muda, ele vai mandar dados para a parte que coleta dados da placa, né? Então, ele vai mandar dados para lá dizendo em que temperatura está. Em termistores de coeficiente de temperatura negativa, os tipos NTC, a resistência diminui com o aumento da temperatura. E em termistores de coeficiente de temperatura positivo, PTC, a resistência aumenta com o aumento da temperatura. Os NTC são mais comuns e esse tipo de termistor é o que nós vamos usar no projeto. Então tem diversos, deixa eu ver, eu estava com um aqui para mostrar, mas tudo bem, vou ter que mostrar o do projeto mesmo. Bom, então esse tipo de termistor aqui não é o que é usado na impressora. Da impressora é um outro, tá? Então você vai ter uma ligação, a perna positiva aqui, aí você tem um resistor com um negativo aqui fazendo esse jump, mas nessa perna aqui, ao mesmo tempo, você vai mandar um sinal para a nossa placa aqui, tá? Um circuito termistor básico, aqui tem toda a calculeira dele, ó, toda a calculeira que você precisa fazer, ok? Existem métodos aqui, a gente usou o método alternativo. Aqui, o circuito só para conectar o termistor, um circuito só para conectar o termistor. Então, você vai usar um resistor de 100K, aqui está mostrando, ó. Então, você tem os 5 volts aqui numa das pernas dele, aqui junto com o GND, o nosso resistor. Eu já testei colocar, né, como alguns colegas aqui do grupo sempre falam que é estranho colocar um resistor do lado negativo, do lado neutro. A gente também testou colocando do outro lado, e aí tem uma diferença na leitura da temperatura. E aqui ele mostra lá em cima um fiozinho amarelo, tá vendo? Mas aqui ele está mostrando um fio azul. Na verdade, não importa muito qual é a cor do fio. O que importa é que esse central aqui, ó, você liga aqui no A0, que vai ser uma leitura analógica. Muito bem, o valor do resistor deve ser de 100K ohms. E o código, só para você fazer essa ligação, seria esse código aqui, ok? Então, você tem aí um código. Agora a gente vai mostrar um LCD, que também é algo que a gente adicionou aqui no nosso projeto. Quando você coloca um LCD, que é para ele mostrar as temperaturas que estão sendo lidas, você vai usar esse código aqui. Aqui a gente está te mostrando o LCD, é um LCD de 16x2, então você tem duas linhas e 16 colunas. Cada um desses pinos aqui tem um significado. Aqui você tem um GND, aqui você tem um
VDD ou 5 volts. Aqui é para você fazer o contraste ou dar mais claridade para esse LCD, e normalmente aqui você liga o pino central de um potenciômetro para ele poder reduzir ou aumentar. A gente vai mostrar aqui. Depois a gente tem o SRS, esse aqui liga de novo um outro GND, e aí tem pinos que ficam sem, e aqui no backlight você liga mais um 5 volts, e aqui você liga um, deixa eu ver, 5 volts, e esse do canto você liga um GND. Ok? Essas pernas aqui do D3 até o D7, você vai ligar em sinal do D4 até o D7, melhor dizendo. Vai ficar 4 pinos, D0, D1, D2, D3, fica sem nada. Então a gente vai jogar isso para você ver aqui daqui a pouco. Bom, aqui está a ligação. Se eu for tratar somente o LCD, tá? Somente o LCD. Então, você tem aqui o potenciômetro, onde você tem uma perna positiva e uma negativa, e no centro você liga no terceiro pino aqui do nosso LCD, que a gente já mostrou isso para você, né? Aqui a gente tem o programa do Arduino, então você tem que incluir essa biblioteca. Normalmente essa biblioteca ela existe lá, é só você habilitar ela, né? Ou senão você vai ter que colocar essa biblioteca lá, liquidcrystal.h. Os pinos usados são 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 do LCD, e aqui ele está fazendo uma brincadeira do Hello World para o LCD, ok? A nossa tela do LCD vai mostrar isso aí. Aqui algumas funções do LCD, né? Então, quer dizer, para você iniciar o LCD, você vai usar LCD Begin, Clear, Home. Então, está mostrando aqui diversas funções usadas no LCD, ok? Diversas funções usadas no LCD. Aí, aqui está mostrando o Hello World ao contrário, né? Então tem a programação ali para você fazer. E aqui nós continuamos um pouco a respeito de sensores de temperatura, onde nós temos os RTDs. O RTD, ele é um tipo de sensor de temperatura. São feitos de metal e platina altamente puro, então eles têm uma precisão muito maior. Sua resistência varia em relação direta e repetível com a temperatura. Os sensores de temperatura de platina RTD têm estabilidade de longo prazo e tolerância rígida em ampla faixa de temperatura. Esse aqui é um RTD, ok? Então, o PT100, o PT1000 são RTDs. Eles são um pouco mais caros também. Aqui está o formato dele. E nós temos também, como sensores de temperatura, os termopares. Os termopares, eles são feitos de dois metais conectados, mas diferentes. Então, você tem diversos tipos de combinação de metais para fazer um termopar, né? Então, você tem aqui, por exemplo, um termopar. Você tem o termopar T, que é de cobre constantan, ferro constantan. J, que é o ferro constantan. O cromel constantan, o alumel cromel, que é o K. O platina ródio 13%, que é o R. E o platina ródio 10%. A faixa que ele lê são essas faixas aqui, ó, de 0 a 350 graus. E não serviria para uma máquina, né? Você até serviria, né? Mas se você fosse trabalhar acima de 300 graus com materiais de engenharia, já não serviria esse termopar. O ferro constantan é até 750, o cromel constantan até 900 graus.
o alumel cromel até 1.200 graus, platina ródio 1.400 graus. Então é para fornos e produção de aço e essas coisas aí. E aqui o erro dele é bem pequeno, né? 1,5 graus. Bom, então agora ligando todo, né? Ligando tanto o LCD quanto o nosso sensor de temperatura, nós temos aqui então o nosso projeto. Ó. Coloquei uma cor de cada, né? Para a gente poder fazer aí. Muito bem, tá aqui, ó. E aqui está o nosso código, ok? Muito bem, então eu vou mostrar essa parte. Eu vou sair aqui para mostrar para vocês o nosso projeto. Está aqui, ó. Então, nosso projeto seria esse material aqui, ó. Ok? Beleza? Bom, vamos ligar ele aqui para a gente ver como é que isso funciona. É lógico que aqui eu acho que nós estamos com um pequeno erro aqui, entendeu? E além de erro, nós temos um problema sério com esse potenciômetro aqui. Mas só mostrando para vocês. Estou marcando 17 graus, então não está muito correto isso. Mas talvez seja problema, porque esses termistor que eu estou com ele aqui não são muito adequados. Eu testei vários, mas eu só tinha esse, que é o original do projeto. Tá ele aqui, ó. Nosso fiozinho amarelo aqui, ó, puxado lá no A0. Deixa eu ver uma coisa, turma. Me dá um segundo só.